Olá, pessoal. Segundo ano, né? Continuando nossos estudos, agora vamos iniciar o estudo das propriedades coligativas, ok? São aquelas propriedades que se preocupam, né, com as mudanças ocasionadas no solvente depois que a gente adiciona um soluto. Porque até agora a gente só falava em soluto. A água ali entrava apenas como um solvente, mas parecia até que ela não tinha influência ou não sofria influência na realidade. E agora sim, agora a gente vai ver, né, quais influências são causadas a ela depois que a gente adiciona um soluto. Ok, gente? Aqui nós temos um gráfico chamado diagrama de fases da água. Esse gráfico é muito importante, tanto na física como na química, como na biologia, e ele às vezes é bastante cobrado, ok? Então veja só, eu tenho aí pressão versus temperatura. É porque o que a gente quer dizer é o seguinte: a cada temperatura eu tenho uma pressão correspondente. E todas as vezes que isso acontece, eu posso determinar em que estado físico a água pode se encontrar. Ok? Então veja só, aqui em cima eu tenho, tá vendo? Um ponto aonde eu atravesso do sólido para o líquido. Se eu viesse daqui, desse ponto para cá, eu estaria passando do sólido para o gasoso. E daqui, do líquido para o gasoso. Ok. Então, vai depender de que ponto eu vou escolher na linha das abscissas, temperatura, e na linha das ordenadas. Então, quando eu peguei esse ponto aqui, que eu subi ele, eu encontrei lá um ponto de pressão. Então, nessa pressão e nessa temperatura, eu estarei em um momento que o sólido está transformando-se em líquido. Ok, chamado de fusão. Não é isso, gente? Então, eu terei. Nesse outro ponto aqui, eu terei, tá vendo? Um ponto de temperatura e de pressão, aonde o líquido transforma-se em gasoso, chamado de vaporização. Já aqui abaixo, eu terei o quê? Um ponto correspondente de temperatura e pressão, onde ocorre a sublimação. O sólido passa diretamente para o gasoso. E um dos mais curiosos pontos, o chamado ponto tríplice, é aquele ponto onde você tem os três estados físicos coexistindo juntos. Eu tenho uma temperatura e uma pressão onde eu tenho sólido, líquido e gasoso juntos. Ok, isso é muito importante. Esse diagrama de fases é muito importante para as questões relacionadas a Enem. Então, vamos lá. Olha lá o que acontece com a gente ali, tá vendo? Podemos verificar ali algumas passagens, tá vendo? Os patins usados no gelo não têm rodas, mas sim uma lâmina metálica longitudinal. Uma explicação sugerida para o fato de os patinadores conseguirem realizar sobre o gelo, deslizar sobre o gelo, é que a lâmina dos patins exerce uma alta pressão sobre o gelo sólido e provoca a sua fusão sobre a lâmina. O deslizamento acontece graças à camada de água líquida que se formaria entre a lâmina e o gelo. Qual dessas setas no diagrama de fase mostrada abaixo essa mudança de fases da água? Explique. A seta A representa a fusão. Não é isso, gente? O aumento da pressão provocando a fusão. Então, deixando de ser o quê? Sólido e passando a ser líquido. Está ali, tá certo? Voltando, está ali. Então, vamos lá. As questões a gente vai pegando nas referências, né? Nós precisamos dar início e continuar a nossa teoria. Para que a gente consiga compreender as propriedades coligativas, o que sofre o solvente depois de adicionado um soluto não volátil a ele, nós precisamos entender pressão-vapor de um líquido. O que significa? Olha, gente, eu tenho aqui no início, eu tenho água e um espaço vazio. E a pressão está zero. Depois de um certo tempo, eu vou verificar que algumas moléculas dessa água, elas deixam de ser líquida e passam a ser vapor.
né? Então, ela encontra uma tampazinha aqui, um impedimento, e algumas dessas partículas, né, essas moléculas de água, elas depois condensam e voltam. Depois de um certo tempo, a minha pressão se estabelece e eu descubro que aqui, né, eu vou ter um equilíbrio. A quantidade de água que transformou-se em vapor é a mesma de vapores que voltaram a ser líquido novamente. Então, a pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor denomina-se pressão máxima de vapor. Todo líquido possui uma pressão de vapor máxima, sim? Sim. Vai depender de cada líquido. Uns mais e outros menos. Isso está relacionado à condição de quê? Da ligação entre suas moléculas. A água, a força intermolecular de pontos de hidrogênio é forte, então a água não evapora assim com tanta facilidade como o álcool, como o éter, que evapora muito mais. Esses dois terão pressão de vapor maior do que 17,5 a 20 graus Celsius. Lembre-se que a pressão e a temperatura elas estão sempre ligadas uma à outra. Ok? Fatores que influenciam na pressão de vapor. O que pode aumentar ou diminuir a pressão de vapor? Eu já até adiantei um pouquinho para vocês isso. Primeiro, a natureza. Está vendo? Olha lá, olha. A água ela tem 17,5 a 20 graus, enquanto a mesma temperatura, o éter, é 442. O que quer dizer isso? A ligação intermolecular entre uma molécula e outra do éter é uma ligação mais fraca, permitindo que ele mude facilmente do estado líquido para o estado gasoso. Ele é mais volátil. Natureza do líquido. Líquidos mais voláteis possuem maior pressão de vapor. Ok? Vamos lá. Outro fator, a temperatura. Agora eu comparo dois líquidos iguais. A água a 27 graus, 26 milímetros de mercúrio de pressão. Se eu botar 47 graus, vai para 79 milímetros de mercúrio. Então, o aumento da temperatura facilita o processo de que a água vaporize com mais facilidade, não é? Então, está lá, olha, temperatura em que se encontram os líquidos. Com a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, ou seja, que absorve calor. Um aumento de temperatura favorece sua formação, aumentando assim a pressão máxima de vapor. Certo, gente? O gráfico abaixo mostra a pressão máxima de vapor da água em várias temperaturas, está vendo? Olha, a 20 graus, 17,5, a 27 graus, 26, a 47. Então, é uma curva crescente. Não é isso? Temos uma curva crescente aí. A pressão de vapor não depende do volume do líquido. Água líquida se encontra aí em 3 recipientes, em volumes diferentes. A pressão de vapor, se medida, é a mesma? Sim, é a mesma, independe do volume. A ebulição de um líquido. Gente, como é que ocorre a ebulição de um líquido? Veja que esse recipiente está aberto, contendo um líquido, não é isso? Eu coloco uma fonte de calor. Quando o líquido é aquecido, forma-se o quê? Bolhas de vapores do líquido. Está ali as bolinhas, não é isso? Essas bolinhas, depois de um certo tempo, elas vão subir, né? Essas bolinhas não sobem imediatamente, mas com o passar do tempo elas vão subir. Por quê? Porque a pressão dentro delas vai aumentando. Ao passo que, quando ela se igualar à pressão externa, essas bolinhas vão subir e haverá a mudança de estado físico. Isto ocorre só quando a pressão dentro da bolha se iguala à pressão externa. Aconteceu isso, a bolha sobe e muda de estado físico. Esse fenômeno damos o nome de ebulição. Quanto maior a pressão lá fora, a pressão atmosférica sobre esse líquido, mais demorado vai ser para que ela suba, porque mais temperatura vai precisar aumentar no líquido. Ok? Pressão externa diminui, temperatura da ebulição diminui. Se a pressão externa for pequena, temperatura diminui. Pressão externa aumenta, a temperatura da ebulição aumenta. Então, vamos lá. Em um local onde a pressão atmosférica é 2, a água não vai ferver a 100 graus Celsius, não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius.
vai ser maior. Se a pressão atmosférica for abaixo de 1, 0,5, a água vai entrar em ebulição muito mais antes de que 100 graus Celsius. Ok, gente? Aí. Tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, lê as afirmações a seguir. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade? Verdade, lógico, né? Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor? Há, sim, há transferência de moléculas. Há moléculas que eram líquidas transformam-se em moléculas em estado de vapor. Moléculas de vapor transformam em moléculas de estado líquido. A pressão de vapor do sistema se mantém constante? Verdade. A concentração de vapor depende do tempo? Não, depois de um certo tempo para. Não é isso? Para de ocorrer a mudança de valores. O equilíbrio se mantém de forma dinâmica. Moléculas se transformam em vapor e vapor se transformam em líquido. Porém, a quantidade se mantém constante. Tá aí, gente, olha. Propriedades coligativas, o nome exatamente dito do que nós vamos estudar. Propriedades observadas em uma solução quando comparadas com seu solvente puro, que depende apenas da quantidade de solúvel, tá vendo? Então, água, solvente puro, e água com sal, solução. Existem diferenças entre elas? Quais diferenças vão existir? Essas propriedades vão depender também da quantidade de soluto. Se eu tiver colocado muito soluto dentro da água, vai mudar mais ainda essas propriedades? Sim. Então, quais são as propriedades coligativas? Serão essas 4. Tonoscopia ou tonometria, crioscopia ou criometria, ebulioscopia ou ebuliosmetria e osmometria ou osmose. Devemos conhecer uma a uma. Tá? Tonoscopia. Tá aí. Estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocado pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Veja lá, gente. Olha. Água pura, pressão 4,2. Água com glicose, 5 mol de glicose. Colocado. A pressão que de vapor diminui de 4,2 quando era pura para 4. E a de sacarose diminui para 4. Não mudou, professor? Sim. Substâncias moleculares em mesma quantidade, o efeito é o mesmo. 4, 4. Temperaturas iguais. Ok? Não houve o quê? Não houve quantidades diferentes de mol aqui. Somente porque são substâncias moleculares que não produzem íons. Tá lá. Ebulioscopia é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente, provocado pela adição a este de um soluto não volátil. Água e água mais glicose. Olha o que vai acontecer, tá vendo? A água, né, temperatura TE. Já com a glicose, vai para T', ou seja, aumentou. Então, se a água ferve entre em ebulição a 100 graus, se eu colocar açúcar, vai ser a mais. Veja quando estou fazendo a água para o café, que você coloca açúcar, se ele estava em ebulição, ele para por um instante a ebulição. Ok? Olha lá, crioscopia é agora o contrário. A água congela a 0, mas se você coloca a glicose, a água só vai congelar a uma temperatura abaixo de 0. Veja que TC', T', é menor do que TC do primeiro da água, tá vendo? Então, olha, o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocado pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Alguns metais materiais permitem a passagem de moléculas de solvente, mas não permite a passagem do soluto. Então, tá ali, de um lado eu tenho uma solução diluída, do outro eu tenho uma solução concentrada. O solvente sai da diluída e vai lá para a concentrada, aumentando o volume, tá vendo? Para quê, hein? Para deixar a solução mais concentrada, menos concentrada.
Tais materiais são denominados de membranas semipermeáveis. Isso acontece com a nossa célula, a membrana plasmática, uma membrana desse tipo. Ela permite que a água entre nas células para participar das reações químicas, né? Mas não permite que de dentro da célula saia nenhum dos seus componentes. Ok? Bom, o fenômeno de passagem do solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado por meio de uma membrana semipermeável chama-se osmose. Pressão osmótica é aquela pressão externa, né? Onde você coloca sobre a solução mais concentrada. Então, veja, a pressão externa que deve ser aplicada na solução mais concentrada para evitar sua diluição por meio de uma membrana. Então, se colocasse uma pressão ali, não permitiria que o solvente, por osmose, fosse da solução mais diluída para a mais concentrada. Ok? Então, tá ali, ó, eu estou segurando, tá vendo? A solução mais concentrada, formando uma pressão. O solvente consegue passar para lá? Ele não consegue, né? Porque quando ele passar um pouquinho, a pressão externa impede, aí para-se o processo. Então, a pressão externa que deve ser aplicada na solução mais concentrada para evitar sua diluição por meio de uma membrana semipermeável se chama pressão osmótica. Ela é representada por aquela letra grega π. Ok, vamos ver só esse exercíciozinho aqui. Aí. Considere o gráfico abaixo que representa as variações da pressão máxima de vapor de um solvente puro e duas soluções com diferentes concentrações de um mesmo soluto, mesmo solvente, em função da temperatura. Está lá. Podemos concluir que X é a solução mais concentrada, Y é a solução mais concentrada, né? X corresponde ao solvente puro. Gente, quem tiver a maior pressão na mesma temperatura é porque evapora com mais facilidade. Então, quem evapora com mais facilidade é um solvente puro. Então, é X. Ok? É ele que evapora com mais facilidade. Veja lá, galerinha. Olha, a 25 graus, quem é que tem maior pressão de vapor? X. Ok. É assim que a gente vai ver essa correspondência aí. Bom, pessoal, então agora a gente vai estar aqui com o final da nossa aula de propriedades coligativas, né? Ela é bem simples.